Olá, eu sou a Márcia, acadêmica do curso de Pedagogia da Unipar, e hoje estou aqui para dar uma aula bem legal de matemática para vocês. O conteúdo da nossa aula é simetria. O que é simetria? Vocês sabem me dizer? Por que nós utilizamos a simetria? Isso! Quais os tipos de simetria e como nós podemos reconhecê-las? Bom, então nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é simetria. O que significa? Significa quando duas partes de um elemento elas são iguais, podendo então ser sobrepostas, de forma que elas possam se coincidir. Alguma das formas geométricas nós podemos estar identificando na natureza. Há então a diferença entre a simetria e a assimetria. Qual que é a diferença entre essas duas, então? A simetria é quando dois lados de um elemento eles são idênticos, tanto na altura quanto na largura e também no comprimento. Já a assimetria é o contrário disso. É quando não existe um padrão ou semelhança entre essas partes. Há também alguns tipos de simetria. Quais seriam esses tipos de simetria, então? Entre essas diferenças, elas variam então conforme o eixo do elemento. Vale a gente estar lembrando também que o eixo ele é uma linha, real ou imaginária, que atravessa então o centro da figura. Há então a simetria bilateral. A simetria bilateral ou real é o eixo que divide o elemento, ou esse corpo, em dois lados iguais. Esse tipo de simetria, normalmente, a gente classifica os seres. Há também a simetria radial. Na simetria radial, todas as retas ou os eixos, eles passam pelo centro da figura e irradiam, dele para fora. Em geral, essas figuras elas são arredondadas, e por isso que apresentam esse tipo de simetria. Há então a simetria simétrica, a perfeita simetria. A perfeita simetria ela ocorre quando um elemento ele é dividido em dois lados exatamente iguais. Então, para nós estarmos entendendo um pouquinho mais sobre o que é essa simetria, eu trouxe então algumas imagens para a gente estar observando. Eu tenho aqui em mãos a placa pare. A placa pare ela é uma simetria bilateral. Tenho aqui também a imagem de uma borboleta. A borboleta ela é também uma simetria bilateral. Tenho aqui a imagem de uma construção. Essa construção ela é uma simetria bilateral. Essas figuras bilaterais, elas são consideradas bilaterais porque possuem dois eixos de simetria. Se nós dividirmos essas figuras, ao meio, elas, por mais que sejam divididas, elas vão permanecer com os lados iguais, Tenho aqui também a imagem de uma flor. Essa flor, ela é radial, porque, como nós podemos observar, possui vários eixos de simetria. E esse eixo, ele irradia de dentro para fora da figura. E tenho aqui, por último, a imagem de uma paisagem. Essa paisagem, ela é a perfeita simetria. Após nós observarmos, então, essa imagem, nós faremos, então, uma atividade. Eu tenho aqui em mãos algumas folhas coloridas e nessa atividade, então, nós iremos estar produzindo figuras simétricas, Assim como o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que vocês podem estar, fazendo. Após essa atividade, então, nós iremos para a atividade das figuras geométricas.
Nessa atividade, nós também vamos estar utilizando um espelho. Esse espelho nós vamos estar posicionando, né, no meio aqui, no eixo de simetria de cada figura, para podermos então identificar qual figura geométrica é simétrica e qual que é assimétrica. Dentre essas figuras geométricas, somente uma delas é assimétrica. Como que nós podemos identificar então? Eu vou estar posicionando, né, o espelho aqui bem ao meio, ó. Então, o quadrado, ela é uma figura simétrica, porque quando eu posicionei o espelho no meio da figura, né, aqui no eixo de simetria, ela permaneceu igual. E qual aqui dessas figuras geométricas é assimétrica? O paralelogramo. Por que o paralelogramo é assimétrico? Porque ele não possui lados iguais. Então, quando nós formos posicionar o espelho no meio aqui dessa figura, ele vai refletir no espelho, então, um quadrado. Então, por isso que ele é assimétrico. Após essa atividade, nós iremos fazer outra atividade, então, para estar fixando, né, esse conteúdo. Ó, essa é a atividade. Nessa atividade aqui nós temos algumas questões para serem respondidas e também algumas figuras. A letra A, ela quer saber qual que é a figura assimétrica. Letra B, quer saber assimetrias que têm um só eixo de sistema. Letra C, assimetrias que têm mais de um eixo de simetria. Na letra D, assimetrias que têm um centro, né, de simetria. Então, vão observar aqui as alternativas e assimilando de acordo com cada desenho. Após essa atividade, então, nós iremos para a folha quadriculada. Nessa folha quadriculada, ó, eu dividi então ela aqui ao meio, tracei então um eixo de simetria e eu desenhei aqui alguns exemplos, uma flor e um barco. Nessa atividade, vocês deverão então desenhar, né, fazer um desenho igual aqui, né, no outro lado e respeitando então os espaços aqui, né, que nem desse lado direito. Bom, para finalizar então a nossa aula, eu trouxe então um jogo, o jogo de simetria. Ó, o jogo ele é assim, ele possui então, né, alguns desenhos. E como que funciona então esse jogo? Eu fiz o exemplo aqui, né, no lado direito, então eu tenho que fazer o outro lado esquerdo igualzinho ao lado direito. Então, vamos observar aqui, tem um tracinho com a bolinha para o lado direito. Então, vou pegar aqui, né, a minha pecinha e vou posicionar aqui, ó. Vou posicionando e olhando aqui. E vou colando aqui, ó. Aqui eu tenho o E virado para o lado direito e vou colocando assim, ó. E por último, temos ali o X. Então, vamos colar ali o X. Opa. E assim sucessivamente nos outros espaços, né? Olhando sempre o desenho e repetindo de forma igual do outro lado, então. Bom, assim eu finalizo a minha aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho. E muito obrigada!